Na questão de número 11, tá? Nós temos aqui uma máquina térmica, opera na sua máxima eficiência, extraindo calor de uma fonte quente que está a 500 graus Celsius e liberando calor para uma fonte fria a uma temperatura de 300 graus Celsius. O rendimento da máquina térmica e o calor absorvido para que o trabalho realizado seja de 0,6 kJ são respectivamente. Bom, dois pontos aqui são importantes a gente recordar. Primeiro, a máquina ela trabalha com a máxima eficiência. Tá? Segundo ponto, que a gente vai precisar usar para a resolução do problema, que eu vou mostrar agora na sequência, são essas temperaturas em graus Celsius. A gente não pode trabalhar na termodinâmica, né, seja lá um problema de cálculo ou problema teórico, com escala Celsius. Nós temos que sempre trabalhar com a escala de Kelvin. O que isso significa? Nós temos que fazer a troca de uma escala para outra. Então a gente começa exatamente por aí. Nós fazemos a troca dessa escala Celsius para Kelvin, simplesmente adicionando aos 500 graus Celsius e aos 300 graus Celsius 273. Então a gente simplesmente adiciona 273, aí nós temos já a temperatura em Kelvin. E o rendimento, a gente utiliza o rendimento para o ciclo de Carnot, porque é o rendimento máximo. Então quando nós temos uma máquina que está operando com o seu máximo rendimento, a gente pode utilizar a equação para o ciclo de Carnot. Então para o ciclo de Carnot nós temos 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela fonte quente, em Kelvin, como eu falei. Então, adicionando aquelas temperaturas de 300 Celsius mais 273, 573. E o de 500 graus Celsius mais 273 vai ficar 773. O que nos dá aqui uma razão que vai dar 0,74. Então, 1 menos 0,74, 0,26 o rendimento ou 26%. Então, como eu obtive esse 26%, é só pegar esse resultado e multiplicar por 100. Tá? E a gente tem o rendimento na porcentagem, que muitas vezes é às vezes solicitado na questão, ou às vezes esse resultado direto, no caso aqui os 26%. Bom, e para determinar agora a quantidade de energia oriunda da fonte quente, ou seja, o que está sendo fornecido para a máquina, a gente pode utilizar também uma relação para calcular o rendimento, que é a quantidade de energia na forma de trabalho que a máquina realiza dividido pelo calor, ou seja, a energia que é fornecida para ela. Então, como nós já temos o rendimento, que é 0,26, o trabalho também que foi fornecido, que era 0,6 kg, tá? Ou seja, é 0,6 vezes 1000, então são 600. Tá? Essa é a quantidade de energia, são 600 joules fornecida. Então, nós vamos pegar essa quantidade de calor, passamos multiplicando pelo 0,6 e o 0,6 passa dividindo. Então, nós vamos ter 600 dividido por 0,26, o que resulta em 2.307, ou seja, aproximadamente em torno aí de 2,3 kJ, tá? O que resulta na letra B, tá? Bem direitinho. Vamos para a questão de número 12. Bom, na questão número 12, ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas a respeito das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Bom, então agora nós temos uma outra parte da matéria da física, que é a parte que envolve a teoria ondulatória. Tá? E vamos analisar as três afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: ondas mecânicas se propagam no vácuo através de vibrações nas partículas que compõem o meio. Então, observe bem que ele diz, ó, ondas mecânicas se propagam no vácuo. Tá? Mas o vácuo não é um meio com matéria, né? É um meio vazio. Então, normalmente para os estudantes de ensino médio, nós ensinamos que o vácuo não tem matéria para que uma onda mecânica possa se propagar de um ponto ao outro. Então, na verdade, essa afirmação de diz que ondas mecânicas se propagam no vácuo, ela está errada. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Tá? A segunda, ondas eletromagnéticas são sempre transversais. Correto? Toda e qualquer onda eletromagnética, ela tem, na verdade, vamos dizer assim, a composição de dois campos, um elétrico e um magnético, que são perpendiculares, as suas oscilações são perpendiculares em relação ao eixo de propagação. Então, se essa onda, por exemplo, ela se propaga nesse eixo, o campo elétrico ele vibra, por exemplo, nesse eixo vertical e o magnético nesse eixo
que seria, vamos dizer assim, perpendicular, idêntico, vamos pensar, esses dois eixos são perpendiculares ao eixo de propagação da onda. Então, na verdade, todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Tá? O que está correto. Ondas eletromagnéticas são sempre transversais. 3. Ondas eletromagnéticas se propagam por oscilações de um campo elétrico, ó, e um campo magnético nos meios materiais e no vácuo. Aí, ó. Tá? As ondas eletromagnéticas, elas não exigem, não obrigam que exista um meio material para a propagação delas. Tá? O campo elétrico, como qualquer estudante aprende no seu ensino médio, numa escola tradicional, o campo elétrico ele não exige, né, a existência de um meio material para existir, vamos dizer assim, e o campo magnético, idem. Tá? Então, por isso que essa onda eletromagnética, ela pode propagar onde há matéria e onde não há matéria. Então, daí a resposta, a letra C, 2 e 3 corretas. Tá? 13. Uma emissora de rádio FM transmite em uma frequência de 100 MHz. Sabendo que a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O comprimento de onda na onda emitida pela emissora é. Bom, aqui é uma questão também bem direta, tá? Que a gente já percebe que foi fornecida a frequência da onda e a sua velocidade. E o que ele pede é o comprimento de onda. Portanto, a resolução da questão é bem simples, ou seja, nós utilizamos a equação da velocidade das ondas, ou seja, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E como a velocidade foi dada, que é 3 vezes 10 na 8, e aí a frequência também foi fornecida, mas são 100 MHz, ou seja, 100 que multiplica 10 elevado na sexta, que é mega, isso é um prefixo. Tá? Então, a gente já sabe que esse 100 aqui é 10 elevado ao quadrado, que multiplicando 10 elevado na sexta potência vai ficar 10 na oitava. Isso vai permitir que a gente possa cortar com o 10 na oitava, ou simplificar, vamos dizer assim, simplificamos os 10 na oitava de cada lado, e aí automaticamente nós vamos ter que o lambda vale 3 metros. Resposta, letra E. Bem rapidinho, essa aqui. 14. Bom, aqui nós temos uma questão que envolve, como ele já está mostrando ali, um espelho. Tá? Então, observe que ele diz o seguinte na questão 14. Um objeto real é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo. Tá? É aquele que tem esse tipo de superfície que o objeto fica deste lado aqui. Tá? E que tem 70 centímetros de raio esse espelho. Tá? Ele diz a imagem obtida é real, inversa ou invertida no caso, maior, menor, é direta, é virtual. Que imagem é essa? Bom, existem pelo menos 2 caminhos ao qual você pode obter essa resposta. Bom, primeiro, pode ser via cálculo. E a primeira coisa que para fazer cálculo a gente tem que ter alguns cuidados. Então, aqui ele está dando a distância do objeto ao espelho. E aqui ele está dando o raio do espelho. E nós sabemos que a distância focal desse espelho ela é a metade do raio de curvatura do espelho. Portanto, se o raio é 70, logicamente o foco, ou melhor, a distância focal passa a ser 35 centímetros. Então a gente pode fazer a resolução do problema da seguinte maneira. Utilizando a equação de Gauss, nós, usando a equação, podemos substituir pelos dados já fornecidos no enunciado. A distância focal é 35, tá? A distância da imagem é o que nós vamos obter para saber que imagem é essa. Tá? E aqui a distância do objeto, como fornecido no problema, é 30 centímetros. O aluno ele deve tomar muito cuidado que ao trabalhar com espelhos é importante que no desenho, que é fundamental muitas vezes fazer um esboço, no vértice do espelho côncavo, que é essa parte aqui que nós partimos o eixo, ali fica o zero do meu referencial. E colocando, por exemplo, o lado positivo para o lado onde está o objeto, para o lado negativo atrás do espelho, isso vai permitir saber, por exemplo, quando eu tenho uma imagem real ou invertida. Por exemplo, quando eu obter um DI positivo, eu tenho uma imagem real, quando eu tenho um DI negativo, eu tenho imagem virtual. Então, aqui na resolução, a gente pode seguir pegando essa fração 1/30, passando para o outro lado, porque nossa ideia é isolar o DI. Tá? Então, nós vamos ter 1/35 menos 1/35 menos 1/30, e aí fazendo o mínimo múltiplo comum,
de 35 e 30 nós vamos ter 210, e a 210 dividido por 35 é 6, 210 dividido por 30 que vai dar 7, então nós vamos ter 6 menos 7, que vai dar menos 1. Portanto, passando esse cara aqui para cima, já que isso aqui vai ficar negativo essa fração, então nós vamos ter o DI para cá e esse cara para lá, uma distância da imagem de 210 centímetros. Mas aquele sinal negativo ali, ele já nos dá uma referência importante a respeito da imagem, que ela encontra-se atrás do espelho, baseado no referencial que eu comentei com vocês. Botando o lado negativo para trás do espelho, meu referencial de distâncias, quando eu tenho um DI negativo, é uma imagem virtual. No caso, eu ainda consigo saber outro ponto importante. Essa imagem, ela é maior do que o objeto. Como eu sei disso? Porque o DI e o DO, a gente olhando para esses dois valores, a gente automaticamente já sabe como é que estão comparados o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Como o meu DI é 210 e o meu DO é 30, então quer dizer que a imagem é maior do que o objeto. Ah, mas e se os dois resultados aqui fossem iguais? Então quer dizer que a imagem teria o mesmo tamanho do objeto. Tá? Então, na verdade, essa imagem aqui obtida é uma imagem que está atrás do espelho, portanto, ela é virtual, maior do que o objeto. Tá? E, como nós sabemos aqui, todas as imagens virtuais de um objeto real nesse espelho são diretas. Tá? Portanto, a resposta é letra E. É uma imagem virtual, direta, tá? Ela não é invertida, portanto, e maior do que o objeto. Próxima questão. Observe, a própria figura já declara mais ou menos o que a gente vai se deparar, uma questão sobre óptica geométrica. A questão número 15 diz assim, ó, a figura a seguir mostra um raio de luz monocromático, é como se fosse uma única cor, tá? Passando do meio 1 para o meio 2. Tá? Então aqui mostra essa transição aqui do raio indo do meio 1 para o meio 2. Tá? Sabendo que o meio 2 é mais refringente que o meio 1, pode-se afirmar que, bom, ele está dizendo que esse meio, o índice de refração, quando ele fala refringência maior, o índice de refração desse meio é maior que o desse. Tá? E outro detalhe importante, que é o que agora a gente vai precisar para poder responder a questão, é que quando nós olhamos aqui essa linha tracejada, é uma linha de referência que necessariamente às vezes aparece, às vezes não aparece, tá? Ela vai nos permitir fazer algumas análises fundamentais sobre, por exemplo, grandezas como velocidade, frequência, comprimento de onda, que nós temos ali da luz. Por exemplo, ele diz assim, ó, sabendo que o meio 2 é mais refringente que o meio 1, pode-se afirmar que a velocidade no meio 1 é menor que o meio 2, a frequência no meio 1 é maior que no meio 2, o índice de refração no meio 1 é maior que no meio 2. Então ele faz várias afirmações às quais nós temos que responder. Bom, sabendo que esse ângulo aqui, ó, é maior que este ângulo, nós já podemos automaticamente sempre usar essa informação com relação sempre a essa linha chamada de normal, comparar sempre esses dois ângulos, é a mesma análise de comparar com a velocidade. Então, se eu sei que este ângulo aqui é maior que este, então eu sei que a velocidade da luz no meio 1 é maior que no meio 2. Tá? Então, a velocidade no meio 1 é menor que no meio 2. Não é. B, a frequência no meio 1 é maior que no meio 2. Bom, refração não muda a frequência da radiação, ou seja, a luz, quando ela passa de um meio para o outro, ela não vai mudar, por exemplo, a sua cor, quando eu tenho uma luz monocromática. Tá? Então, frequência em mudanças de meio, que é a refração, ela não ocorre alteração na frequência. Para mudar a frequência, só mudando a fonte. Tá? O índice de refração do meio 1 é maior que o meio 2. Bom, como eu tinha dito no início, se esse é o meio mais refringente, esse aqui é o meio com índice de refração maior. Então tem que cuidar que a palavra refringência é como se fosse um sinônimo para índice de refração. Então se eu digo maior refringência, é maior índice de refração no meio 2. Portanto, C também está errado. O raio de luz, na letra D, o raio de luz monocromático mantém a mesma velocidade nos dois meios. Bom, está errado em função do que eu já havia comentado nas alternativas anteriores. E na letra E, o meio 1 pode ser o ar. Pode ser o ar. Então, se nós temos aqui um meio menos refringente que esse, o ar é um dos meios que tem os menores índices de refração, como meio material, vamos deixar bem claro aqui. Tá? Então, aqui nós poderíamos ter, por exemplo, vidro, água e etc. E aí o ar, sendo o meio 1, está correto, porque o ar tem um índice de refração menor que qualquer outro meio, como água, vidro e etc. Tá? Por isso, resposta letra E.
questão de número 16. Na figura a seguir estão representados uma lente divergente de vidro imersa no ar e dois raios de luz que atingem a lente e refratam segundo as leis da refração. Então observe que nós temos aqui um raio luminoso que vem paralelo ao eixo e diverge, já que é uma lente divergente, e aquele famoso raio que passa pelo centro óptico da lente. Portanto, os dois raios, após serem refratados pela lente, eles não podem convergir, porque é uma lente divergente, então eles têm que se afastar. Então, está perfeito a figura. A pergunta que ele faz é a seguinte: analisando o comportamento dos raios na figura, pode-se afirmar que o ponto que representa o foco da lente é o de número. Bom, a gente aprende, pelo menos quando a gente estuda esses diagramas dos raios, notáveis, tanto em espelhos quanto lentes, que dá para localizar o ponto que é chamado de foco, principalmente com esse raio aqui. Ó. O raio que vem paralelo ao eixo, ele diverge, mas ele está sempre alinhado, se a gente fizer uma linha imaginária aqui, ó, com o foco, já que as lentes elas têm foco nos dois lados. Tá? Então, no caso da lente convergente, ela usa o foco do lado de cá, porque é para onde ela converge o raio. Na divergente, como ela diverge, então ela não utiliza o foco desse lado, mas ela vai utilizar o foco do lado de esquerdo, aqui no caso, para nós na tela. Aqui, tá? Então aqui ela vai utilizar esse foco, que é essa linha que vem exatamente convergindo para o ponto 2. Então a resposta, letra B, bem simples também. Né? A questão 17, tá? Observe que essa aqui é uma questão que já muda completamente o nosso conteúdo. Agora nós vamos para a parte de eletricidade. E ela diz a seguinte, ó, a figura a seguir representa as linhas de campo de um campo elétrico em uma determinada região no espaço. Tá? A gente pode perceber que essas linhas são paralelas e estão marcados aqui 3 pontos, aqui, o A, B e o C, na região onde existe esse campo elétrico. Acerca da figura, pode-se dizer que o campo elétrico apresentado é, bom, de acordo com as alternativas, ele quer saber se ele é uniforme ou não uniforme. E a figura já permite a gente rapidamente fazer essa análise e obter a resposta correta, porque muitas pessoas acreditam que isso aqui é um campo uniforme porque as linhas são paralelas. Mas tem que tomar um cuidado. Um campo uniforme, além dele ter as linhas paralelas, elas devem ser equidistantes, ou seja, o distanciamento entre as linhas deve ser o mesmo, esse espaçamento tem que ser o mesmo. E a gente observa que esse espaçamento não é o mesmo entre as linhas, portanto, é um campo não uniforme. Tá? E aí ele fala na sequência depois o seguinte, ó, com relação às intensidades do campo elétrico nos pontos A e no ponto B. Né? Ele quer saber se no ponto A é maior ou menor que no ponto B. Então, a gente observa que, para determinar essas intensidades, já que não é um campo uniforme, se fosse um campo uniforme, essas intensidades seriam iguais, tá? Mas como é não uniforme, para saber onde é mais intenso esse campo elétrico, a gente avalia pelo distanciamento das linhas. Onde as linhas estão mais próximas, esse campo é mais intenso. Onde elas estão mais afastadas, é menos intenso. Portanto, no ponto A, o campo é mais fraco que no ponto B, o que resulta a letra D. Tá? Perfeito também, bem rapidinha a questão, bem conceitual a questão, bem interessante também. A próxima questão 18, agora nós estamos ainda dentro do campo da eletricidade, mas antes era eletrostática, agora nós estamos no campo da eletrodinâmica. E aqui o texto diz o seguinte: embora 2 tipos mais usuais de pilhas, AA e AAA, que é a pilha pequena comum e a pilha palito, né, tenham a mesma força eletromotriz, ou seja, 1,5 volts, a diferença entre elas está no tamanho e na capacidade de consumo. As pilhas palito AAA, comumente chamadas de pilha palito, são menores e costumam ser utilizadas em dispositivos onde o espaço é reduzido. Como consequência do menor espaço, para compostos químicos, em iguais condições de operação, estas pilhas duram menos. A capacidade de uma pilha palito ou AAA comum sob 50 mA é de cerca de 1.120 mAh, enquanto uma pilha comum pequena, né, AA, é de 2.400 mAh. Aí observe o que ele pergunta agora. A unidade para a capacidade de consumo
da pilha, o miliampere-hora descrita no texto, é uma unidade de carga elétrica. Tá? Ampere-hora, milha ali é um prefixo, 10 na menos 3. Ampere-hora é corrente multiplicada por tempo. E isso representa para nós na física é a quantidade de carga. Portanto, resposta letra B. Vamos à questão 19. Perfeito no tempo. Considere o circuito a seguir. Bom, agora nós temos aqui um circuito onde aqui nós temos os terminais da fonte, onde eu tenho ali uma diferença de potencial de 36 volts e alguns resistores aqui associados no circuito, resistores de 4, 6 ohms, 6 ohms, 3 ohms e uma chave que pelo nosso desenho aqui do circuito ela se encontra aberta. Aí ele diz assim, ó, caso a chave esteja aberta, tá? Qual a resistência equivalente do circuito? Então, mantendo essa chave aberta, quer dizer o quê? Essa linha aqui, ela não existe, porque não há trânsito de corrente nessa linha, com a chave aberta. Ou seja, o meu circuito basicamente é o circuito que está desenhado com os resistores aqui associados. Então, para determinar a resistência equivalente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que circuito é esse. Então eu fiz um raciocínio que vocês devem tomar muito cuidado sempre ao acompanhar. Ao eliminar essa chave daqui, o ideal é sempre fazer um novo desenho, tá? A gente automaticamente identifica que isso aqui é um circuito misto. Tá? Isso aqui é um circuito misto, não é nem um circuito série e nem um circuito paralelo, ou seja, as resistências todas do circuito não estão associadas em série e nem em paralelo. Mas aquelas duas, deixa eu só comentar aqui para o final, mas essas duas aqui, que agora a gente já começa a fazer as modificações no circuito, já que isso aqui não existe, essas duas resistências aqui, por estarem com seus terminais aqui ligados, uma direto na outra, essas duas estão ligadas, essas duas específicas, em paralelo. Tá? E quando elas estão em paralelo, a gente pode calcular a resistência equivalente das duas e substituir essas duas por uma única. Tá? O cálculo disso, como é que se faz? Tá? Então aqui está o circuito desenhado, tá? Sem a chave, tá? Já que ela está aberta. Tá? Então, como essas duas resistências estão ligadas em paralelo, a gente usa a equação mais simples, que é o produto pela soma das duas resistências, ou seja, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, ou seja, nós temos 18 dividido por 9, 2. Ou seja, nós podemos substituir essas duas resistências que estão em paralelo por uma única de 2 ohms, que é o que nós fazemos aqui, ó, na sequência. E esse circuito é um circuito que basicamente qualquer aluno tem condições, que estudou circuitos, é claro, de reconhecer que isso aqui é um circuito série. Tá? As 3 resistências estão ligadas em série. Então, para determinar a resistência equivalente ou a resposta do problema, que é isso que foi solicitado, é apenas a soma dessas 3 resistências, ou seja, 2 mais 4 mais 2 mais 6, ou seja, 12 ohms, a resposta do problema. Tá? Letra D. Questão de número 20. Ela retorna ao circuito. Observe o que ela diz ali. Considere agora o circuito da questão anterior, mas agora com a chave fechada. Tá? Então, aquela chave que antes estava aberta, agora ela se encontra fechada. E ele quer saber a potência dissipada pelo resistor de 3 ohms. Então, que potência esse resistor vai estar dissipando? A primeira coisa que nós temos que tomar muito cuidado é que quando a gente volta para o circuito aqui e examina ele, vou voltar aqui a tela anterior, tá? Aqui o circuito original, quando nós fechamos essa chave aqui, tá? Primeiro acontece um fato muito interessante. No momento que essa chave é fechada, o que nós temos aqui são nós. Tá? Tem vários nós aqui nessa etapa do lado de cá. Então a corrente que passa por esse resistor, tá? Ela, ao invés de passar por esse caminho que tem uma resistência, por esse caminho que tem uma resistência, ela tem um caminho livre quando a chave está fechada. Se o fio é considerado ideal, que é o que normalmente nós trabalhamos, isso quer dizer o quê? Que a resistência do fio é praticamente nula, não há resistência nenhuma. Então a corrente opta por passar por um caminho sem resistência do que um caminho com resistência. Então, na verdade, esses dois resistores, eles ficam inoperantes para o problema. E
observe que a pergunta que ele faz justamente é no resistor de 3 ohms, que é um dos resistores que aqui encontra-se desabilitado. No momento que fecha essa chave, esse resistor fica fora e, portanto, o meu circuito redesenhado ele fica assim. Então, o que isso significa para nós? Não passando corrente nesse resistor, ele não vai dissipar potência nenhuma. Tá? Então, ele qualquer outro resistor, para que ele possa dissipar energia, deve passar corrente elétrica por ele. Então, como não há passagem de corrente elétrica por esse resistor, porque a chave forma o que nós chamamos aqui de um curto-circuito, eliminando esses 2 resistores, portanto, a sua potência é 0. Tá? E aí a resposta é a letra A. Já a questão 21 é uma questão sobre eletromagnetismo. Observe que aparece ali na questão. Um fio percorrido por uma corrente de 1 miliampere e de 2 metros de comprimento é inserido em uma região de campo magnético uniforme, com um valor do campo magnético de 3 × 10⁻³ Tesla, conforme a figura a seguir. Então, nós temos aqui um fio, o campo magnético, mas note que o fio ele está formando, com as linhas do campo, um ângulo de 60 graus. E essa é uma informação importante. Guardem isso. O ângulo entre o fio e as linhas é de 60 graus. Nós usaremos isso na resolução. Olha a pergunta que ele faz. O valor, o valor da força magnética sobre o fio é em newtons de quanto? Bom, para calcular essa força magnética, nós precisamos utilizar a equação dessa força. Essa equação da força para o fio retilíneo imerso dentro de um campo magnético é a intensidade do campo magnético multiplicado pela intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio, e o L é a extensão do fio que está dentro do campo magnético. Tá? E o θ é o ângulo entre o fio e as linhas do campo magnético, casualmente, como eu chamei a atenção na leitura do enunciado. Substituindo os dados, literalmente é um problema de substituição na fórmula, tá? É uma questão basicamente quem lembra da fórmula. Então nós vamos ter aqui a intensidade do campo magnético, que era os 3 × 10⁻³ Tesla. Tá? Nós temos a corrente que era de 1 miliampere. 1 miliampere é 1 × 10⁻³ Lembre-se que 1 mili é um prefixo que é 10⁻³ Vezes o comprimento do fio, que é 2 metros, multiplicado pelo seno do ângulo entre o fio e as linhas de indução do campo magnético, que casualmente é 60 graus. Tá? Então, a partir dessa resolução, nós vamos ter aqui 10⁻³ com 10⁻³, tá? Vai dar 10⁻0, que é 1. Tá? Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 3, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então 2 vezes 3 é 6, e nós vamos ter a resposta 3 raiz de 3 newtons, resposta letra C. Tá? Questão 22. Uma bobina retangular de 1000 voltas inicialmente não está submetida a uma diferença de potencial. Ao aproximar um ímã da bobina, o fluxo magnético dentro da bobina varia de 1 Weber a cada segundo. Se a resistência do fio for de 2 kΩ, lembre-se que isso aí é 2000 ohms, tá? A corrente induzida nesse fio, devido à variação do fluxo magnético, é em miliamperes. Então, aqui o cuidado que a gente deve observar, tá? Perdão, em miliamperes, em amperes, perdão, é o seguinte, ó, essa informação aqui, ó, 1 Weber a cada segundo, é exatamente a força eletromotriz, é a tensão, é a DDP, ou seja, eu falar 1 Weber a cada segundo é dizer 1 volt. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, a resolução para calcular essa corrente vai ser essa variação do fluxo a cada segundo. Tá? Então, nós vamos ter aqui 1 volt, como eu comentei, que é a variação do fluxo magnético no tempo, só que para 1000 espiras, então nós vamos ter aquele 1 volt para 1 espira, para 1000 espiras nós vamos ter 1000 volts. Tá? Então, a força eletromotriz induzida é de 1000 volts, tá? Porque aquela variação do fluxo é para 1 espira. Então, para 1000 espiras, 1000 vezes aquele valor. E para determinar essa corrente, nós usamos a primeira lei de Ohm, tá? Já que a de cima ali envolve o trabalho de Faraday-Lenz. Tá? Então, a primeira lei de Ohm, ela fala que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à sua resistência no
fio, no resistor. E no caso aqui, como nós já sabemos o valor da força eletromotriz ou da tensão, que é 1000 volts, dividido pela resistência, que são os 2 km, como eu havia também chamado a atenção, 2000 ohms, ou seja, 0,5 ampere. Tá? Resposta, letra D. A antepenúltima questão, tá? 23, entre duas espiras foi colocado um ímã que gira com período constante, tá? Conforme a figura a seguir. Ou seja, aquele cara está preso no barbante, que ele faz isso aqui assim, ó, e fica fazendo isso aqui. Ó. E ele tem uma espira condutora na frente e outra atrás. Ou seja, essa aqui, a que está atrás e essa que está na frente. A corrente elétrica induzida em cada uma das espiras, a partir do giro do ímã, entre elas deve ser necessariamente. Bom, é fácil de observar aqui nas alternativas que ele fala assim, no sentido horário para a espira 1 e no sentido anti-horário para a espira 2, no sentido horário para a espira 2 e no sentido anti-horário para a espira 1, no sentido horário para as duas espiras, no sentido anti-horário para as duas espiras, alternada para as duas espiras. Bom, como o ímã ele vai ficar alternando esse tipo de movimento, o que ele vai acabar provocando? De acordo com o trabalho de Faraday e Lenz, diz sempre que quando ocorre uma variação de fluxo magnético numa espira condutora, surge uma corrente elétrica induzida num sentido. Como esse ímã, a parte escura está voltada para a espira de trás e a parte clara voltada para a espira da frente, no momento que esse cara gira, por exemplo, nesse sentido, a parte escura ela tende a se afastar, diminuindo o fluxo, o que vai fazer aparecer uma corrente induzida naquela espira num sentido. Só que quando ele vai fazer isso aqui, ele não continua girando, porque vai enrolar o fio e ele vai acabar desenrolando. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, isso aqui. Ele fica fazendo esse movimento alternado. Quando ele retornar, o fluxo vai aumentar. O que isso quer dizer? Vai aparecer uma corrente induzida na espira, mas com sentido contrário. Por quê, professor? Porque o trabalho de Lenz diz que quando o fluxo varia sobre a espira, no caso aqui diminuindo, surge uma corrente induzida, tá, que vai impedir essa redução do fluxo. Tá? No caso, se essa parte escura fosse o norte, para não permitir que o norte se afastasse, ela projetaria aqui, nessa face voltada para a parte escura, da espira de trás um polo sul. E quando ele retornar, o fluxo vai aumentar, e de novo, o trabalho diz que ela percebe que o fluxo está aumentando, ela não quer, é sempre uma tendência de oposição à variação do fluxo. Então, se o fluxo está diminuindo, ela não quer permitir que ele diminua, vai querer que ele aumente. Por isso que ela produz o polo sul. E quando o ímã volta-se de novo para a espira, o fluxo vai crescer, ela não vai querer que ele cresça. Então, para não querer que ele cresça, ela tem que permitir, ou melhor, tem que fazer aparecer um polo, através da corrente induzida, que é um polo contrário ao de antes. Então, agora eu tenho que ter um polo norte. Então, o que ela vai ficar fazendo é alternando esses polos, norte e sul. Só que para alternar um polo norte e polo sul, a corrente no condutor, ela tem que também ser alternada. E é por isso que a resposta é a letra E. Tanto o que eu expliquei para a espira de trás vai acontecer para a espira da frente. Porque na espira da frente, essa face do ímã também vai ficar alternando, se aproximando e se afastando. Ou seja, induzindo correntes que ora aparece um polo norte, ora aparece um polo sul. Tá? Penúltima questão. Agora nós entramos nas questões de física moderna. São as últimas questões na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Isso é muito de praxe, a maioria das provas, se vocês examinarem, sempre as últimas questões são questões voltadas à parte física moderna. E nessa questão ele diz o seguinte, ali, ó, quais das seguintes afirmativas estão de acordo com a teoria da relatividade especial, que é o trabalho de Albert Einstein? A primeira afirmação é o seguinte, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Essa afirmação refere-se a um dos postulados propostos por Einstein nesse trabalho. Tá? Então, essa afirmação está correta porque é um dos postulados. Então, quem conhece a teoria especial da relatividade sabe que esse é um dos postulados colocados e há mais um segundo ainda que diz que a velocidade da luz, que provavelmente agora ele vai falar na segunda afirmação ali, ó, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para ambos os observadores inerciais, independente do movimento da fonte. Esse é o segundo postulado que nós temos. Então, essa primeira afirmação está correta, a segunda também está correta. A terceira, considere uma partícula que possui um tempo de vida médio de 15 segundos.
Então, esse é o tempo de vida dela. É possível medir em um laboratório um tempo de vida maior que 15 segundos para esta partícula se ela estiver se movendo em altas velocidades devido à dilatação do tempo. Bom, essa afirmação também está correta, porque o trabalho da relatividade especial diz o seguinte, que quanto mais rápido uma partícula, um objeto se move, o tempo passa mais devagar para ele. Então, obviamente, essa partícula vai acabar durando muito mais que os 15 segundos de vida que ela tem, porque andando cada vez mais próximo à velocidade da luz, o tempo para ela se dilata, quer dizer, ela dura mais, é isso que quero dizer. Então, o tempo se dilatar de acordo com o trabalho da relatividade especial de Albert Einstein. Então, as três afirmações estão corretas. E a última questão, então, terminando aí um tempo bem razoável, 1h30, tá? A questão de número 25 diz o seguinte, ó, considere as seguintes afirmações a respeito dos estudos sobre a natureza dual da luz e da matéria no início do século XX. Tá? Primeiro ali, o efeito fotoelétrico foi explicado por Albert Einstein a partir da adoção de um modelo ondulatório para a luz. Segundo, Louis de Broglie postulou que a matéria, assim como a luz, apresenta comportamento dual, conforme confirmado posteriormente em experimentos com difração de elétrons. Terceiro, para que o efeito fotoelétrico ocorra, é necessária uma frequência mínima da luz incidente que depende do material da placa metálica. E a última, a constante de Planck desempenha um importante papel na descrição tanto do comportamento corpuscular da luz através da relação E igual a HF, quanto do comportamento ondulatório da matéria através da relação comprimento de onda é igual a constante de Planck dividido por m vezes v. O que ele quer nessa questão? Classifique as informações apresentadas como verdadeira ou falsa na ordem que elas aparecem. Então o que nós temos que fazer é verificar se as quatro são verdadeiras ou falsas. A primeira é dizer que o efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein a partir da adoção de um modelo ondulatório para a luz. Não, isso aí é uma afirmação falsa. Essa adoção do modelo utilizado por Einstein é corpuscular, ou seja, de que a luz deve ser vista como partícula e não como uma onda. Por isso que essa afirmação está errada, ela é falsa. Segunda, Louis Victor Pierre de Broglie, ou Louis de Broglie, postulou que a matéria, assim como a luz, apresenta comportamento dual, conforme confirmado posteriormente nos experimentos de difração de elétrons. Bom, essa é uma afirmação que é correta, porque de Broglie, depois do trabalho de Albert Einstein, ele usou a mesma linha. Bom, se a luz ela tem um comportamento dualístico, ela pode ser considerada onda e partícula, então talvez a matéria também tenha esse comportamento. Né? E isso foi realmente confirmado com a difração de elétrons, né? Feito alguns anos ali, se eu não me engano, até antes do trabalho dele ser aceito. Né? Então, essa afirmação está correta. Para que o efeito fotoelétrico ocorra, é necessária uma frequência mínima da luz incidente que depende do material da placa metálica. Bom, primeiro, tem que ser placa metálica, sempre nesse efeito. E existe sim uma frequência que nós chamamos de corte. Ou seja, se você usar uma frequência menor que a frequência de corte, você não consegue arrancar elétrons da placa metálica. Então, realmente, existe uma frequência mínima para arrancar elétrons, e é por isso que essa afirmação também está correta. E a quarta e última, ele diz que a constante de Planck desempenha um importante papel na descrição tanto do comportamento corpuscular da luz, onde ela aparece aqui no trabalho de Planck, tá? No HF, onde o H é a constante de Planck, tá? E assim como no comportamento ondulatório da matéria, onde novamente ela aparece. Sim, ela desempenha um papel importante correlacionando os dois comportamentos. Portanto, das quatro, a primeira é falsa e as outras três são verdadeiras. Portanto, resposta letra B. Muito obrigado pela paciência aí de assistir todas as questões resolvidas. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido todas as resoluções. Fica aqui um abraço do professor Giovanni. Um bom estudo para vocês, meus queridos, e até a próxima. Acompanhe sempre com a gente ao vivo aqui no Universitário, pela internet. Um abração e tchau, tchau!